Audiência gravada, peço para o senhor puxar o microfone mais próximo. Certo? Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Senhor Barusco, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor que, como testemunha, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, certo? Correto. Além disso, senhor Pedro, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo. Senhor Barusco, então também por força desse acordo, o senhor tem esse compromisso com a verdade, e se o senhor mentir além do processo criminal, o senhor também quebra o seu acordo, certo? Correto. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para perguntas. Obrigado, Excelência. Senhor Pedro, boa tarde. Boa tarde. Senhor Pedro, vamos tentar ser bem objetivos aqui. O senhor trabalhou na Petrobras em qual período? Foi de janeiro de 1979 até março de 2011. Perfeito. Isso para mim? Obrigado. De 2003 até 2011, qual foi o cargo que o senhor ocupou? De fevereiro, acredito, de 2003 até março de 2011, eu ocupei o cargo de gerente executivo da área de engenharia, né, ligada à diretoria de serviço da Petrobras. Perfeito. A presente ação se relaciona com obras de construção do Novo Sempre, na Ilha do Fundão. Pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento acerca de irregularidades no certame ou nos contratos dessa obra. Eu inclusive eu fui objeto de depoimentos anteriores, né? Eu relatei as irregularidades que ocorreram após a adjudicação do contrato ao consórcio, né? Uhum. Que foram os pagamentos de vantagem indevida, propinas relativas a esse contrato. Houve pagamento de propina, então, em relação a esse contrato? Sim. Para quem? Bom, dentro daquele padrão, né? Uma parte para a área política, né? E uma parte para que a gente chamava a casa, né? Que nesse caso era eu, o diretor Renato Duque, e tinha também uma participação para o operador que trabalhava para nós nesse projeto, que era o senhor Mário Góes. Perfeito, vamos detalhar isso. Qual que era o montante, ou qual foi o montante da propina? Era um percentual do contrato? Sim. Qual o percentual do contrato? Eu me recordo de 2%, né? Sendo que era porque era o SEMPES, né? Novo SEMPES, ele era uma obra ligada à própria diretoria de serviço. Então, esses 2%, quem direcionava, vamos dizer assim, a divisão, quem direcionava essa propina, era o próprio diretor de serviço. No caso, o senhor Renato Duque. Exatamente. Então, nesse caso, era 1% para o que era do meu conhecimento, 1% para a área política e 1% para o senhor Renato Duque, para mim, e também tinha um percentual dessa participação para o operador, o senhor Mário Góes. Certo. Quando o senhor disse esse 1% para a parte política, para quem que era? Para o PT. Por intermédio de quem? Quem era o responsável? Bom, eu agora, lendo o processo, diz que era Paulo Ferreira, mas eu não tinha esse conhecimento na época, porque o diretor estabelecia, 1% vai para a área política e 1% para a casa. Eu cuidava dessa parte da casa e não me envolvia com essa parte política, tá? Então eu não tinha esse conhecimento à época. Mas quando o diretor Renato Duque dizia que uma parte era para a parte política, era para o Partido dos Trabalhadores. Sim. Mas o senhor não tinha conhecimento de quem era o intermediário do Partido dos Trabalhadores, mas sabia que iria para o Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Mas no final, quando entrou o senhor João Vacari, eu já comecei a... percebia que era ele, depois eu tive até um estreitamento do relacionamento com ele, né? Então, a partir de um certo momento, eu comecei sabia que era o senhor João Vacari que representava a área política, mas até aquele momento do contrato, até uma parte da execução desse contrato, eu não tinha esse conhecimento.
Perfeito. O senhor se recorda quais eram as empresas que formaram o consórcio que ganhou esse contrato das obras do SEMPS? São as empresas que estão no processo. Eu acho que a líder era a OAS, né? Aí tinha acho que é o Tratec, acho que estava, a Construcap, Construbase, Chain, Carioca. Era um consórcio bastante amplo. Certo. E dentro dessa sistemática, o pagamento foi feito ao senhor e ao senhor Renato Duque, direcionado também ao Partido dos Trabalhadores, por qual motivo? Bom, esse é o que eu falei nos meus depoimentos anteriores. Existia esse pagamento de propina, essas empresas que faziam parte daquela relação costumavam pagar esse percentual de propina. Então, foi mais um contrato que teve propina. Tá? Elas esperavam e obtinham a ajuda do senhor enquanto funcionário da Petrobras? Não tinha muito o que ajudar, porque tinha a governança da Petrobras. Tinha uma certa atenção, de repente, diferenciada, mas não tinha nada muito especial, não. Mas havia essa certa atenção especial, então? Existia. O senhor disse também que uma parte do valor foi destinada ao senhor Renato Duque e também ao Mário Góes, o senhor disse, como operador. Como que funcionava isso? O senhor indicava ao senhor Mário Góes quem procurar? Quem indicava ao senhor Mário Góes a quem ele deveria procurar? Uma vez estabelecido o percentual da casa, tá? Bom, nesse caso, porque esse contrato ele teve uma particularidade. No início, né, a OAS, até era líder do consórcio, a OAS também ficou assim como single point, né, como o ponto de contato. Então, o senhor Mário Góes conversava com o senhor Agenor Medeiros, tá? Então os pagamentos eram providenciados entre eles, tá? O senhor Agenor Medeiros e o senhor Mário Góes. Quem falou para o senhor Mário Góes procurar o senhor Agenor? Acredito que tenha sido eu não me lembro exatamente, mas acredito que tenha sido eu. Certo. E o senhor Agenor realizou o pagamento no interesse de todas as empresas que formavam o consórcio? No começo, sim. Aí, por isso que eu disse que esse contrato tem uma particularidade. Num determinado momento, o senhor Agenor falou que cada empresa passaria a pagar o seu percentual do consórcio e que a OAS ficaria só responsável pela parte dela. Tá? E aí algumas continuaram pagando, mas a maioria parou de pagar. Quer dizer, essa é como eu conheço a história, né? Como eu vivia esse contrato. O senhor tem conhecimento de quem eram as pessoas que representavam essas outras empresas que participavam do consórcio? Por exemplo, quem era o representante da Chain? Da Chain era o Edson Coutinho. E da Construcap? Bom, da Construcap, assim, no começo, a gente não sabia quem era, porque o senhor Agenor representava todo mundo, né? Quando houve essa mudança que cada um iria pagar o seu, eu acho que houve alguma conversa entre o senhor Mário Góes, eu não tenho certeza, né? Mas com o senhor... agora não sei se era Roberto Eduardo Capobianco, eu sei que ele era dono ou presidente da companhia. Certo. E na Carioca, o senhor sabe? Na Carioca, o senhor Mário Góes falava sempre do senhor Luiz Fernando Santos Reis e do senhor Roberto Moscou. Certo. E na Construbase, o senhor se recorda quem era? Na Construbase tinha uma particularidade. Eu conheci o seu Genésio, né? Eu não conversava com ele sobre esse assunto, mas quem tinha relacionamento com o seu Genésio era o Milton Pascovitch, tá? E no começo o Mário conversava com o Milton, tá? E depois, quando houve essa cisão aí, que eu não tive mais notícia de Construbase, tá? Essa cisão o senhor diz quando o Agenor parou de pagar em nome de todos? Exatamente. Certo. E como que foi a operacionalização desse pagamento pelo Mário Góes? Foi pagamento em espécie para o senhor? Foi transferência no exterior? Como foi?
Teve das duas formas, tá? Pagamento em espécie para mim e depósito em contas minhas no exterior. Assim, eu e o senhor Mário Góes, a gente costumava frequentemente não, mas de tempos em tempos, fazer um balanço geral. Então ele falava, ó, depositei tanto lá na Suíça relativo àquele contrato, ou tem tanto aqui de dinheiro, ou tem tanto de dinheiro para pegar relativo a esse contrato. Então tinha as duas formas. Esse acerto de contas que o senhor disse que fazia com o Mário Góes acontecia onde? Normalmente era na casa do senhor Mário Góes. Teve uma vez na minha casa e acho que teve uma vez que eu me lembro também no escritório dele, da empresa dele, da Rio Marine. Certo, e ele apresentava para o senhor todos os recebimentos que ele havia feito no seu interesse? Sim. E no meio desses acertos, haviam acertos vindos da obra do Novo Sempre? Sim, exatamente. Entre outros, né? Não só desse contrato, mas esse contrato era um contrato grande, né? Com muito detalhe e tal. Então a gente tinha que dar uma certa atenção, mas a gente fazia um balanço geral de todos os contratos, tá? Daquela planilha aqui. Essa obra ela teve início de licitação junto a outras obras também da Petrobras, sede administrativa de Vitória, o próprio CIPD também. O senhor se recorda de algum acerto entre as empresas para dividir essas obras? O senhor tem conhecimento disso? Não tenho. Eu não digo que existiu ou não existiu, eu não tive conhecimento só. Né? Certo. Os recebimentos que o senhor fez, né, que o senhor teve relacionados a essa obra do Novo Sempre, o senhor fez também em nome do senhor Renato Duque? Ou Sim. Ele recebia de uma outra forma? Sim, eu recebia, quer dizer, o senhor Mário Góes assim, representava, né, a casa junto às empreiteiras, né, e aí no recebimento a gente contabilizava, ele tirava a parte dele, né, da participação dele, da intermediação, e o que ele me repassava, né, pertencia a mim e ao senhor Renato Duque. E o senhor depois repassava a parte do senhor Renato Duque? Como? Aí já dentro de um outro contexto, né, de prestação de contas e tal. Eu já depois em outras oportunidades eu tinha algumas formas de pagar o senhor Renato Duque, né? Tinha aquelas quantias semanais ou quinzenais, às vezes falhava alguma semana, né, que eu entregava para ele envelopes no escritório dele. Teve alguns direcionamentos de pagamentos depois que ele abriu conta, né, lá fora, né? Aí eu comecei a dar um pouco de vazão, tá? Mas não existe uma correspondência, né? Existe um acerto de contas, né? Mas não correspondência. Perfeito. O senhor mencionou no contato com a OAS a pessoa do senhor Agenor Medeiros. O senhor teve contato também com o senhor Léo Pinheiro? O Léo Pinheiro eu tinha contato, sim, conhecia ele, mas nunca conversei com o Léo Pinheiro a respeito desse assunto de pagamento de propina. O senhor tem conhecimento de que ele tratava desses acertos de propina com o João Vacari Neto? Mais à frente, sim. Sim. Esses pagamentos que eram direcionados ao Partido dos Trabalhadores era atrelado ao apoio ou à indicação do Renato Duque para o cargo de diretor? Olha, isso eu não sei responder. Eu sei que, quer dizer, eu interpretava que por ter vários contratos da OAS, não só esse do SEMPES, né, e ter se acertado umas participações, né, desses contratos para a área política, né, eu interpretava que, entre outras coisas, né, que não cabiam a mim, entre outras coisas, o senhor João Vacari, né, conversava com o Léo Pinheiro sobre esses assuntos, né, essas propinas que estavam, vamos dizer, acordadas para serem encaminhadas ao PT. Certo. O senhor Mário Góes, também o senhor já disse que tinha uma conta, né, com o senhor. Ele operacionalizou também a transferência de recursos de outras empresas. Vou citar aqui para o senhor me confirma caso positivo ou não. Mendes Júnior, UTC, sim. MPE, sim. Andrade Gutierrez, sim. Bueno Engenharia. Sim.
Perfeito. O senhor conhece a pessoa de Miguel Júlio Lopes? Conheço. Quem é ele? Eu sempre gostei de investir em ações, né? Então comecei a investir em ações na corretora. E a corretora fica ali na Rua da Assembleia, um lugar bem central, né? Uhum. Então aí comecei, assim, tinha que receber algum dinheiro, o Miguel deixou, né? Eu pedia para entregar lá. E depois isso se avolumou um pouco, né? E o Miguel também fez amizade com o Mário. Quem mais que ele fez amizade? Foi o senhor que apresentou, então, o Miguel ao senhor Mário Sim, Góes? sim. E o senhor possui, então, conta também na corretora do senhor Miguel? Sim, mas a conta era o seguinte, porque, por exemplo, eu lembro que foi uma época que eu viajei e acumulou um pouco, né? Aí ficou um volume muito grande também. Aí ele falou, não, então vamos fazer uma conta aqui, né? Mas depois eu fui tirando e tirei, né, o dinheiro. Certo. Voltando especificamente ao montante da propina que foi paga nesse contrato do Novo Sempre, os valores, o senhor mencionou o percentual, eles foram calculados assim em cima, né, com base apenas no valor do contrato ou com base também no valor dos aditivos? Essa contabilidade de propina então, é bastante complexa, complicado, né? Então, começou com o OS, vamos dizer, centralizando tudo, que era mais fácil de controlar. Depois, quando, vamos dizer, dividiu cada um, ficou muito difícil de controlar. Eu acho que eu acho que devo ter recebido, sei lá, metade, assim, na minha cabeça. Não é difícil dizer quanto que eu recebi do acordado. Sim. Né? Dos aditivos, tá? Eu acho que eu recebi alguma coisa, mas não saberia dizer qual o montante. Certo. Tá? Sabe dizer o montante, mas o senhor sabe dizer que recebeu com base nos aditivos? Muito pouco. Tá? E isso era uma constante, tá? Porque era muito difícil de controlar, assim, os volumes de aditivos eram muito grandes, tinha muitos contratos, muitas empresas, então era muito difícil controlar esse tipo de coisa, né? Perfeito. Além do senhor Mário Góes, o senhor alguma vez recebeu recursos, vantagens indevidas por meio diretamente ou por meio de empresas de Adir Assad? Adir Assad? Olha, eu não conheço o senhor Adir Assad, né? Que eu me lembre, não, né? Porque, assim, às vezes, por exemplo, tem a conta lá, eu posso ter dado para alguma pessoa que fez alguma transação e caiu alguma coisa na minha conta, mas isso deve ser exceção, porque eu não me lembro de ter feito, nunca encontrei, nunca conversei, nunca tive nenhum contato com o senhor Adir Assad. Certo. Rodrigo Morales e Roberto Trombetta? Também não conheço. Perfeito, seu Pedro. Estou satisfeito. Muito obrigado, satisfeito, excelência. O assento de acusação tem indagações? Não, senhor, muito obrigado. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Adir Assad tem perguntas? Seu Pedro, boa tarde. Boa tarde. O senhor afirma que no começo só a OS fazia os pagamentos e que posteriormente a Carioca passou a fazer diretamente. O senhor sabe precisar em que época que isso se deu? O começo seria qual o período? Olha, eu vou ser impreciso, porque eu tenho... mas eu diria que foi assim, mais ou menos na metade do contrato, da duração do contrato. Obrigada, excelência, sem mais. Defesa de Agenor, Medeiros e José Aldelmário. Sim. Boa tarde, senhor Pedro. Boa tarde. José Carlos Cal Garcia, advogado de Meu Pinheiro e Agenor Medeiros. Senhor Pedro, alguns esclarecimentos muito pontuais e rápidos. O senhor disse que o valor total do recebimento de vantagem devida dentro da obra do Novo Sempre foi de 2%, correto? É o que eu me lembro. Isso porque não havia clientes. Clientes dentro da Petrobras. Ah, sim. Se fosse do abastecimento, exato, seria 1%. Né? Quer dizer, seria 1% para a área do cliente e 1% para a área de serviço. Certo. O senhor fez também uma referência de que haveria uma divisão interna dentro da diretoria de serviços. O senhor disse que uma parte caberia ao diretor Renato Duque, uma parte ao senhor e uma parte ao senhor Mário Góes, correto? Correto. O senhor sabe definir em que percentuais isso ocorria?
Ó, sempre que tinha um novo contrato que chegava nessa situação, eu perguntava para o diretor Renato Duque, ele que estabelecia isso. Então, primeiro via se tinha, vamos dizer, a participação de algum operador, como nesse caso tinha, tá? E normalmente era 30, 30, 40. Ou seja, 40% para o diretor Renato Duque, 30% para mim, 30% para daquilo que era devido, o que era gerenciado pelo seu Mário Góes, pelo operador. Mas, não sei, às vezes ele falava 50% para mim, 30% para você, 20% para o operador. Então, e como eram muitos contratos, eu não sei exatamente, mas eu acho que era 40, 30, 30. Certo. O senhor disse também que havia uma parte que era destinada à área política e mais especificamente ao Partido dos Trabalhadores, correto? Correto. Teria sido 50% dos valores do projeto Novo Sempre. Sim. Não, quer dizer, essa é a combinação, né? Essa é a combinação. Nos outros projetos da Petrobras, essa espécie de divisão também era feita da mesma forma? Não, era assim, a forma era similar, mas às vezes assim, diferenciava. Às vezes não era 2%, às vezes era 1%, às vezes era 1,5%, às vezes tinha uma divisão um pouco diferente, às vezes tinha uma outra pessoa, às vezes tinha despesa. Às vezes tinha uma despesa, que tinha que contar despesa, né, de tributos, né? Mas era basicamente assim, tá? Mas seria correto dizer que em todos os projetos haveria uma parte do dinheiro que seria destinado ao Partido dos Trabalhadores? Esse é o caso geral, tá? Tem exemplos de contratos que só tinha participação pro PT, era raro, mas existia, e teve. Eu não me lembro de que tenha tido só para casa, mas só para o partido, eu me lembro que ocorreu, não sei dizer qual contrato. Mas a regra geral era como eu defini. Então, quando saía da regra geral, os valores eram destinados integralmente ao Partido dos Trabalhadores? Por exemplo. Certo. O senhor disse também, e isso foi uma afirmação que o senhor disse num outro depoimento, senhor Pedro, que mais ou menos bate com aquilo que o senhor disse agora. O senhor disse que era muito difícil, disse hoje que era muito difícil controlar os recebimentos. E o senhor fez uma afirmação num outro processo dizendo o seguinte: olha, chegou uma hora que eu não sei nem porque estava me pagando, nem porque eu estava recebendo. O senhor poderia me esclarecer o porquê dessas duas afirmações? É porque às vezes fica difícil responder o que a gente fazia para ganhar vamos dizer, essa propina. Como eu respondi aqui para o nosso promotor, procurador. Às vezes eu não sabia, porque estava institucionalizada, estava instituída essa propina, entendeu? A gente não fazia nada especial para ter essa propina, tá? Era como se já tivesse institucionalizada, entendeu? Então, posso concluir que isso seria algo fixado de antemão? 1%, 2% era algo que estava fixado lá atrás? Sim, uma regra geral, pode ser que é uma regra geral. Nem sempre aplicável, mas era uma regra geral. Normalmente aplicável quando os contratos eram destinados a essas companhias, né? Dessas companhias que o senhor diz, essas empresas que o Ministério Público diz que integrariam o denominado cartel? Isso. Ok. O senhor disse também hoje que, e repetiu agora, que não necessariamente sabe por que atos ou que atos o senhor deveria praticar para fazer jus a esses recebimentos. O senhor disse que haveria uma atenção especial. Em que consistiria essa atenção especial? Atender reuniões, pedido de reuniões, demandas de maneira geral, verificar, dar uma atenção especial no andamento dos projetos, só isso. Ou seja, seriam coisas que fariam parte do seu trabalho. Exatamente. Especificamente no que diz respeito à obra do Novo Sempre, essa obra foi concluída? Foi concluída. O senhor era diretor gerente de engenharia. O senhor supervisionava a obra?
Tinha todo um organograma, né? Eu era gerente executivo, tinha o meu gerente de empreendimento, né? Tinha um gerente geral, tinha um gerente de empreendimento, então tinha uma escala, né? Sim. Eu frequentemente ia à obra, a gente tinha reuniões lá no próprio SEMPES com o gerente do SEMPES, né? Que era vamos dizer, o cliente interno, né? O representante do cliente interno, a gente tinha reuniões, sim. Levando em consideração que o senhor era o gerente de engenharia, eu vou pedir uma avaliação ao senhor da qualidade da obra. Com que qualidade essa obra foi entregue? Olha, eu fiquei satisfeito, porque eu não sei se as pessoas conhecem, né? Quem já teve a oportunidade de verificar, é uma obra bastante complexa, né? Foi uma obra diferenciada. Por quê? Porque primeiro houve uma que a gente chamou Design Competition, né? Que ganhou um escritório de arquitetura, né? Uma obra, tipo, sabe, o Museu do Futuro, sabe? É mais ou menos um estilo de obra daquele, né? Então, tem um centro de realidade virtual, onde as pessoas entram no sistema holográfico. É uma obra bastante complexa, foi uma obra bastante complexa. E considerando todas essas dificuldades e a complexidade da obra, eu acredito que ficou satisfatório, né? Essa seria correto dizer que essa foi também a conclusão da Petrobras ao receber a obra? Eu sou prestador de serviço, né? Na minha visão, né, eu acho que a gente cumpriu. Agora tem que perguntar pro cliente se ele ficou satisfeito, né? O cliente, no caso, a diretoria de serviços? Eu acho que sim, né? Tá certo. Voltando aqui a alguns pontos, por que o senhor escolheu o senhor Mário Góes para receber valores em seu nome? Porque ele já era meu conhecido, meu amigo, a gente já tinha outros negócios e eu achei que poderia ser ele e conversei com ele aceitou e foi assim implementar. Foi. Tá. O senhor sabe mais ou menos quando o senhor o escolheu para essa função? Eu acho que foi logo após a assinatura do contrato. Eu não me lembro qual foi a data, né? Mas foi logo após a assinatura do contrato. Qual contrato? Do SEMPES. Não, o senhor Mário Góes tinha outros negócios comigo. Tá? Sim. Agora, esse específico do SEMPES, porque normalmente as coisas se davam logo após a assinatura do contrato. Então, provavelmente foi logo após a assinatura do contrato. Né? Não haveria motivo de não ser logo após a assinatura. Antes não foi, porque não existia contrato. Tá? E muito depois também não foi. Quer dizer, foi logo após a assinatura do contrato. Entendi. O senhor já referiu aqui várias vezes que na divisão valores eram encaminhados ao Partido dos Trabalhadores. E como eram feitos os pagamentos ao Partido dos Trabalhadores? Eu não sei. O senhor não tem conhecimento sobre esse fato? Não. Então, o senhor disse também que fez uma interpretação mais à frente de que o senhor Léo Pinheiro seria a pessoa que teria contato com o Partido dos Trabalhadores ou seus dirigentes. Por que o senhor interpretou isso? É uma suposição do senhor? Não, o senhor Léo Pinheiro era o dono da OAS, ou era quem a gente achava que era o representante maior. Normalmente a área política falava com as pessoas de mais alto escalão da companhia. Eu acho que o senhor Agenor também conversava com o Vacari, mas eu acho que é inferência minha, tá? Eu não consigo afirmar. Mas eu acho que sim, eu acho que era. O Vacari conversava com o senhor Léo Pinheiro. Tá? Então... Assim como, em relação ao TC, quem conversava com o Vacari era o senhor Ricardo Pessoa, assim como na MPE era o dono da MPE. Entendi. De forma objetiva, o senhor solicitou propina ou vantagem devida ao senhor Léo Pinheiro? Eu ou o senhor Léo Pinheiro, não. E o senhor Léo Pinheiro alguma vez lhe ofereceu vantagem devida ou propina? Não, eu nunca conversei sobre esse assunto com o senhor Léo Pinheiro. Como o senhor disse antes. Então, especificamente sobre o Novo SEMPES, me desculpa ser específico, mas não houve qualquer conversa entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro sobre vantagem devida? Não, somente com o senhor Agenor. Tá certo. Estou satisfeito. Muito obrigado. Boa tarde, Pedro.
O senhor afirmou várias vezes, e afirmou particularmente na CPI, que nas licitações da Petrobras não houve licitude. O senhor pode explicar isso? Não, o que eu disse é o seguinte, que a Petrobras tem uma governança, tá? Tem um sistema de seleção de empresas, tem um jurídico, tem todo um procedimento para se fazer uma licitação. Isso sempre era seguido, sabe? Ou seja, as empresas eram escolhidas dentro de um sistema chamado PROGEF, tinha toda uma pontuação de parte legal, parte técnica, porte das empresas e tal. Depois se fazia a licitação, tinha toda os procedimentos para se proteger o orçamento, para não vazar. Depois tinha-se a negociação com a melhor proposta, aí depois tinha todos os pareceres corporativos, jurídico, empresarial, análise do cliente e tal, os gabinetes, quer dizer, todo o procedimento ele era aplicado. Tá? E se não fosse assim, não passava na diretoria, porque a diretoria executiva tinha vários diretores. Agora, pelo contrário, eu falei que apesar disso tudo, ainda assim, ainda existia essa questão da propina, né? Então, e para nós, vamos dizer, para mim, pelo menos, não interessava quem ganhasse, desde que tivesse sido dentro da metodologia. Porque, por exemplo, se ganhasse a OS, a Odebrecht, a UTC, que as empresas grandes, todos eles pagavam propina, entendeu? Então, não havia um interesse em especial de botar A, B ou C, porque, no final, se fosse A, B ou C, ia ser discutido um percentual de comissões. Eles chegaram... Só um minutinho, vou interromper o tamanho do áudio aqui, tá? Já. Então, na ação penal 503-780018, continuidade do depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho, continuidade ainda das perguntas do defensor do senhor Agenor Medeiros e do senhor José Aldelmário. As empresas chegaram a não pagar quando houve, por exemplo, suspensão do contrato ou crise no contrato, em algum contrato? Olha, tinha casos que elas não pagavam. Eu não me recordo de suspensão do contrato. Não saberia dizer, porque eu não me recordo, né, se houve esse caso, né? Mas eu acho que se fosse suspenso um contrato, eu acho que a parte que não fosse executada também não seria paga a propina. Acho que seria essa a regra. Isso, a propina então viria do que era recebido, do que era entregue. Sim, a propina era ligada ao valor do contrato, né? Sim. E refletia o andamento físico do contrato, né? Físico-financeiro. Satisfeito, silêncio. A defesa de Alexandre Romano. Defesa de Edson Freire Coutinho. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de Edson Coutinho, bem pontualmente. O senhor referiu que, ultrapassado o momento em que a OS era o single point, né, ou seja, o único ponto de contato no âmbito do consórcio, uma nova fase, né, em que cada empresa deveria pagar sua quarta parte se estabeleceu. O senhor tem essa informação porque nessa nova fase as empresas passaram a ter cada um contato próprio com o senhor, ou porque o Mário Góes assim o informou? O Agenor informou o Mário Góes e o Mário Góes me informou, né? E depois o Mário Góes ele procurou, assim, no caso até da Chain, foi o seu Edson Coutinho, né? Então, depois daquele momento, ao invés do senhor Mário Góes falar somente com o seu Agenor, ele passou a falar com o senhor Agenor, com o senhor Edson Coutinho, com o Luiz Fernando e o senhor Moscou da Carioca, tentou falar com o senhor... Agora não se lembra se é o Roberto Eduardo Capobianco, né? Foi isso que aconteceu. Pois não. Obrigado, silêncio. Defesa de Erasto Messias da Silva Júnior. Defesa de Genésio Chavinato. Pode alguém ceder o cadeira para... Boa tarde. Tudo bem, seu Pedro? O senhor só poderia me esclarecer essas eventuais conversas existentes entre Genésio, por intermédio do Milton Pascovitch e Mário Góes? Quem disse isso ao senhor? Através de quem o senhor...
Assim, eu tive com o seu Genésio uma ou no máximo 2 vezes, tá? Lembro que foi até uma coisa mais social, assim, conversamos pouco, assim, não entramos em nenhum detalhe, né? E quem me falava do seu Genésio era o seu Milton, sabe? Não tenho mais assim, muito o que acrescentar. O senhor Milton operacionava para o senhor também? Sim, o Milton operacionava para mim em outros contratos. Mas eu acho que a gente pediu ajuda para o Milton, nesse caso, porque ele conhecia o Genésio, entendeu? Da Construbase. Né? Tá, mas ele falava especificamente de eventuais pagamentos que eram feitos? Eu acho que houve a conversa com o Milton, eu tive esse encontro com o seu Genésio, não por esse motivo, por outros motivos, mas eu acho que não houve desdobramento. Eu não lembro de ter recebido nada da Construbase. Tá ok, muito obrigada, satisfeita. Defesa de José Schwartz. Defesa de Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sim, excelência. Podem alcançar o microfone, por gentileza? Boa tarde, senhor Pedro. Pela defesa de Paulo Ferreira, eu gostaria de fazer algumas coisas também bem pontuais para o senhor. O senhor chegou a conhecer pessoalmente Paulo Ferreira em algum momento? Não que eu me lembro. Talvez eu tenha cruzado com ele, mas eu não lembro nem da fisionomia. O senhor não sabia reconhecer? Não saberia reconhecer. Quem e quando lhe disse que Paulo Ferreira participava destas transações, dessas discussões com os representantes? Ninguém nunca me disse, eu fiquei sabendo nos autos do processo. Ah, nos autos do processo. E o que o senhor soube nos autos do processo foi o quê? Foi deste processo que o senhor leu? Sim. O senhor disse num determinado momento, no início do seu depoimento, que hoje que o senhor um dia pensou isso, mas que hoje o senhor não tem essa convicção. O senhor podia me explicar isso, por gentileza? Eu não entendi a pergunta. A pergunta, no início do seu depoimento, tá? Hoje, aqui, o senhor disse que, à época, o senhor achava que era Paulo Ferreira. Hoje, o senhor não tem essa convicção. O senhor disse isso aqui. Não, então eu vou corrigir. À época eu não conhecia só Paulo Ferreira, não sabia quem era. Ah, tá bem. Não sabia quem era. A primeira pessoa que me perguntou quem era o representante da área política, a primeira pessoa que eu vi que trabalhava para a área política e que conversava com os empresários e tal, e que vamos dizer, tinha esse contato, era o seu João Vacari. Antes eu não tinha contato com ninguém. Eu vou insistir só para a última pergunta, excelência, que é uma repergunta da repergunta. Quer dizer que o senhor só soube do senhor Paulo Ferreira, da existência do senhor Paulo Ferreira, por este processo? Eu já tinha ouvido falar que o senhor Paulo Ferreira era talvez tesoureiro, já tinha ouvido falar o nome dele, mas nunca relacionei o senhor Paulo Ferreira a esse processo antes de ler o processo. Satisfeito, excelência. Muito obrigado. A defesa de Nato Duque. Defesa de Ricardo Pernambuco Beckhauser. A defesa de Rodrigo Morales. Defesa de Roberto Ribeiro Capo Bianco. Excelência, por favor. Senhor Barusco, boa tarde. Boa tarde. Senhor Barusco, eu acompanhei o depoimento do senhor na CGU, lá no Rio de Janeiro, no antigo prédio, lembrei, prédio muito bonito lá do Ministério da Fazenda, né? Esse depoimento foi no dia 1º de setembro de 2015, ele foi iniciado às 9 horas da manhã. E dentre algumas coisas que o senhor falou de relevante, o senhor disse o seguinte, que nessa obra do SEMPS, né, que nós estamos tratando aqui nesse processo, conforme a obra ela foi evoluindo, o senhor mencionou que houve algum desentendimento entre as empresas integrantes do consórcio e que o senhor acredita que eles não pagaram vantagem indevida. O senhor confirma o que o senhor disse lá? Não, eu não confirmo isso, não. Eu confirmo que esse desentendimento houve, porque a OS parou de ser o single point, né? Falou, agora cada um paga a sua parte. Então esse desentendimento houve. O que eu disse é que a partir daquele momento, tá? A maior parte das empresas não pagaram mais. Não pagaram mais. Não.
Tá. O senhor ficou sabendo na época se o motivo desse desentendimento teria sido a negativa de alguma das empresas de não pagar propina? Eu acho que houve alguma conversa nesse sentido, porque acho que eram 5, 6 empresas, parece que alguma empresa não estaria pagando, e aí as outras estavam sendo penalizadas. Então, daquele momento em diante, houve assim algum assunto, mas isso não pertencia a mim, isso aí pertencia a eles, né? Eu vi esse tipo de comentário. De quem? O senhor lembra? De quem? Não, Quem não teria comentado Eu isso? acho que foi o próprio Agenor e o Mário, ou os dois, né? O Mário Góes. Isso. Senhor Barusco, por gentileza, naquela mesma oportunidade, o senhor mencionou que da Construcap, o senhor tinha tido muito contato com o engenheiro Braulio. Ah, sim, mas essa é a parte técnica. Isso, né? Aí o senhor enfatizou que da Construcap, com quem mais o senhor falava na época era o engenheiro Braulio, e o senhor disse que o recebeu várias vezes no seu gabinete para discutir eminentemente assuntos técnicos. O senhor confirma isso? Confirmo, e é bastante constante, porque a Construcap tinha alguns contratos e eu recebia o pessoal para discutir os contratos, as obras e tal, e o Braulio vinha muito lá. Tá. Nesse mesmo depoimento, lá na CGU, o senhor declarou que o senhor não tinha conhecimento do eventual acerto da Construcap com o consórcio. O senhor não sabia o que era acertado entre eles. O senhor confirma? Confirmo, porque a OAS era o single point. Eu não sabia qual era o acerto entre eles, né? Não era só com a Construcap, era com ninguém. Eu só sabia que a OAS era responsável para pagar aquele 1%. Tá. Agora eu vou me reportar a uma gravação que está nestes autos aqui, é a gravação TC04, onde o senhor afirma que às vezes acontecia de uma empresa integrante do consórcio não querer pagar. Aí o senhor declarou o seguinte, que o fato de uma empresa do consórcio não pagar não significa que as outras não pagaram. O senhor confirma isso? Isso é uma situação que poderia ter ocorrido, o que ocorreu, não nesse só contrato, mas em outros também. Tá. Seu Barulho, o senhor mencionou aí, o senhor não sabe ao certo quem é, se é Roberto Capobianco ou Eduardo Capobianco, quem representava a Construcap. Mas eu pergunto ao senhor, algum deles lhe pagou alguma vantagem devida? Não, nunca. E algum deles lhe ofereceu vantagem devida, seja não, Roberto ou Eduardo? Não, absolutamente. Eu acho que eu tive, ou com o Eduardo ou com o Roberto, não me recordo, 1 ou 2 vezes, no máximo 3 vezes nesse período todo, mas sempre em eventos e tal, e acho que recebi ele uma vez, ou no meu escritório, ou no escritório do diretor Duque, ou seja, foi muito raro os contatos. Ele quem? Ou Eduardo ou Roberto, desculpa, eu não sei quem, não me recordo. Bom. Muito obrigado. O defensor de Roberto Trombetta. Esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente, Sr. Pedro Barusco. Sr. Pedro Barusco, consta nessa licitação do consórcio SEMPES que a primeira proposta com preço mais vantajoso apresentada, na verdade, era da W Torre, que depois abandonou durante a negociação. O senhor participou desses eventos, acompanhou? Não, me disse, como eu digo, o que eu falei aqui, isso faz parte da governança. Quem, vamos dizer, participava, quem executava, quem fazia reunião e discutia era o grupo licitatório, a comissão de licitação, que tinha seu chefe, tinha suas atas, tal. Então, isso eu não participava desse tipo de reunião. Tá. Mas o senhor não participou então desses eventos? Chegou a ser aventado combinar pagamento de propina com a W Torre nesse contrato? Nesse contrato não, eu não me recordo. O Ministério Público afirma que a W Torre teria abandonado o certame porque teria recebido um pagamento de vantagem pela OAS. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Não, eu fiquei sabendo dessa notícia depois, né? Não ficou claro para mim, objetivamente, o senhor acertou o pagamento dessas propinas no contrato Novo SEMPES com quais executivos de quais empreiteiras? Na primeira fase, com o senhor Agenor. Com
Com o senhor Agenor. Até o momento que houve essa cisão, né, do consórcio em relação a esse assunto. Com o senhor Agenor, o senhor tratou diretamente? Tratei. Pessoalmente? Sim. Eu, ele e Mário Góes. Certo. Com as outras empreiteiras, o senhor chegou a tratar diretamente, pessoalmente, sobre essa questão de propinas? Olha, eu acho que eu conversei com o senhor Edson Coutinho, porque a gente também tinha um certo convívio, né? Então, social. Então, eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o senhor Edson Coutinho. Mas acho ou conversou? Conversei. Sobre propina? Especificamente sobre esse contrato. Porque a Chain tinha poucos contratos, então se eu conversei, esse foi um dos contratos. Esse contrato, mas sobre propina? Também sobre propina. E com os outros dirigentes das outras empreiteiras, o senhor se recorda? Não, quem conversava era o Mário Góes. Quer dizer, eu continuei conversando com a Agenor. Tive esse contato com o seu Genésio, mas não conversei sobre propina. Com a Chain eu conversei alguma coisa. A Carioca continuou pagando para o senhor Mário Góes. A Carioca não houve problema. Com a Construbase. Chegou a falar diretamente com o pessoal da Carioca? Não. Certo. E o senhor mencionou que depois que houve que a OAS deixou de ser a única pagadora, algumas pararam de pagar e outras continuaram pagando? Quem continuou pagando foi a própria OAS e a Carioca. As demais não? Olha, Chain não, a Construbase não, Construcap não. Eu não lembro se tinha outra. Mas a Chain, o senhor falou diretamente com o senhor Edson Coutinho, mesmo assim não continuaram pagando? Sim, eu falei poucas vezes com o senhor Edson Coutinho, com o seu Mário Góes também, na presença do seu Mário Góes. E o senhor mesmo falando com ele diretamente, ainda assim a Chain não pagou? Não pagou. Acho que não pagou. Se pagou, pagou pouca coisa. Depois que houve o rompimento, ficou muito difícil o gerenciamento Porque assim, eu ia entrar numa seara de um consórcio de 5, 6 empresas. Eu também não sabia quanto era a participação de cada um. Né? Certo. Um dos acusados aqui, Alexandre Corrêa de Oliveira Romano, segundo o Ministério Público, seria um operador de pagamento, de propinas também. Agentes do Partido dos Trabalhadores, tem um apelido Chambinho. Chegou a conhecer essa pessoa? Não. Então, esses esclarecimentos do juiz são esses. Pode interromper. Oi? Tem alguma objeção? Não. Decorre das perguntas que o Vossa Excelência fez. Sr. Pedro, retomando a defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, do pessoal da Comissão de Licitações, na divisão que foi feita da casa, dos valores recebidos pela casa, algum deles recebeu algum valor a título de propina? Dentro dessa combinação que eu estava falando aqui, não. Certo. Se existe outra combinação, eu desconheço, tá? Da divisão que o senhor fez? Dessa divisão de 2% e tal, só eu e o senhor Mário Góes. E o Renato Dutra. Muito obrigado. Pode ter um bem, tá bom.